Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui com um convidado mais do que especial, Mauro Ribeiro, esse ex-atleta, campeão do mundo, dono de uma marca incrível de vestuário de ciclismo, uma pessoa que, além de todo um histórico de super atleta, né, diferente de tudo que tinha no seu tempo, também é uma pessoa, uma cabeça pensante muito bacana para o nosso ciclismo nacional, né? É importante ter pessoas como ele para debater assuntos, para contribuir com o cenário do ciclismo nacional, e eu convido ele para fazer parte aí desse bate-papo de ciclista aí. Beleza, Maurão? Beleza, é um prazer estar com vocês. Vamos ver se a gente motiva bem aí o pessoal. Ah, maravilha. Só para te explicar a ideia aí, ó, vai entrando uma galerinha aí, eles vão colocando aí algumas frases, a gente vai lendo conforme vai Ok. aparecendo, tá? E a Uhum. ideia é que as pessoas também possam participar, fazendo perguntas aí, a gente, em Perfeito. uma horinha aproximadamente, a gente encerra esse bate-papo, tá bom? Legal, sem problemas. Meu amigo, conta pra gente aí um pouquinho da sua, para quem, lógico, de repente não te conhece, o ciclismo hoje, né, todo mundo fala de bike, mas as pessoas precisam conhecer o esporte ciclismo, né? Conta um Aham. pouquinho aí sobre a sua vida, sua trajetória, quando que você pedalou em alto nível, conta um pouquinho pra gente. Então, para quem não me conhece, sou Mauro Ribeiro, sou nato de Curitiba, venho de uma região, um bairro de colonos italianos, né, Santa Felicidade. Minha origem familiar é um pouco portuguesa, um pouco brasileira, um pouco italiana. Então, eu estou dentro dessa lógica de apaixonados por esportes europeus, né? Que é um ciclismo foi agora globalizado, mas foi mais praticado na minha época pelos europeus. Eu Certo. comecei a bicicleta nos anos 80, 1980, bem rapidamente, em 2 anos, 80, 81, 82, vou fazer um resumo rápido, né? Ok? Eu, na categoria júnior, eu fui campeão mundial, campeão pan-americano, campeão sul-americano, campeão brasileiro, campeão paranaense, tudo que tinha como títulos, né? E o recorde pan-americano da perseguição individual de 3 mil metros na Colômbia. Com isso, me credenciou rapidamente em 90, em 80 e em 83, em 83 eu já era atleta da seleção brasileira, eu tive uma derrogação, uma licença para poder competir na seleção brasileira de adulto, fui campeão brasileiro de adulto, logo em seguida participei dos Jogos de Caracas, medalha de bronze por equipes na pista, fiquei em 84 na equipe Caloi, ficamos várias competições, fiz segundo na volta na Ruta das Américas, teve vários eventos, né, na Colômbia que a gente venceu, né, por equipe, individual, enfim, várias competições bastante voltadas na pista, e em 85, 84 estava pré-selecionado para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, não tive, fiquei doente na época e daí não fui convocado. 85 comecei uma temporada já voltada com um estágio na Europa e é onde que me abriu as portas para ser profissional. Então, durante esse período eu ganhei 16 eventos internacionais europeus, sendo que 4 desses eventos hoje faz parte da Copa Pro Tour, faz parte do calendário Que legal, hein? do Pro Tour, que é Palma de Mallorca, né? Palma de Mallorca, Grande Prêmio de Saragoça, são eventos bastante importantes. E com isso eu passei profissional e fiz uma carreira de 10 anos como profissional na França, entre a França e Bélgica, né? E venci uma etapa do Tour de France, fiz um terceiro lugar numa etapa do Tour de France, 47º no geral, venci uma etapa de Paris-Nice, fiquei em 7º no geral, midi-libre. Então, dentro da minha carreira, eu tive umas 20 vitórias como profissional, né? E em 91 foi o meu ano mais, assim, vamos dizer, mais assim, épico, né? Onde eu fiquei entre os 60 melhores corredores do mundo. Então, para mim, foi uma grande satisfação. Eu era um corredor que tinha uma polivalência e era usado muito para as corridas clássicas, né? Que eles chamam hoje de Copa do Mundo.
Então, tive a oportunidade de fazer 9 Milão-San Remo, 7 Paris-Roubaix, 6 Liège-Bastogne-Liège. São mitos, né, de que as pessoas, além do Tour de France, existe esse calendário que é muito importante. Então, eu fazia parte da equipe, dentro dessa especialidade, e durante 8 anos, dentro da equipe RMO, a equipe francesa, os últimos 3 anos era a segunda melhor equipe do mundo. Então, nós tínhamos uma galera bastante competitiva, e que hoje, mais da metade desses atletas, eles fazem parte, ou diretamente ou indiretamente, do ciclismo moderno. Ah, legal. Cara, é muita história, né, Mauro? Tem bastante, dá para ficar uns 2, 3 dias contando, e acho que a gente não consegue terminar, né? Porque tem bastante aventuras nesses anos, né? Teve um comentário aqui, ó, do Anderson Rodolfo. O Mauro deveria ser reverenciado. Infelizmente, nosso país só pensa em futebol. Verdade. Eu acho que o esporte, né, se você separar, todos os esportes está de um lado e o futebol está do outro, no Brasil. Correto. Eu acho que isso... Desculpa, me perdoe, pode continuar. E o nível de dificuldade do ciclismo para um atleta se profissionalizar, para um atleta correr grandes provas, é algo assim, chega a ser inacreditável, porque às vezes quem aqui nunca pedalou com um cara que pedala pra caramba, o cara é um monstro, você fala, meu, o cara é um alienígena, e o cara não ganha um campeonato da cidade, sabe? Você pensar que, pô, você ganhou um regional, um nacional, um pan-americano, disputou grandes provas, é um nível altíssimo, e só chega lá, o cara que não dá para ser mais ou menos, né? Como às vezes a gente vê um jogador de futebol mais ou menos. Ou o cara é muito bom ou não tá lá, né? Assim, o primeiro contato que eu tive, eu acho que isso é bem interessante, para quem está no mundo do ciclismo. Eu era um garoto de 19 anos quando cheguei na Europa, e o meu primeiro contato com o diretor esportivo, manager, que hoje eles falam como manager, né, que é o número 1 do time, era o Bernard Thévenet. Bernard Thévenet é uma geração do Eddy Merckx, foi o primeiro cara que conseguiu bater o Eddy Merckx no Tour de France, né? Então, quando o Eddy Merckx perdeu o Tour de France, foi para ele. Então, eu diria para as pessoas ter uma visão de importância dentro do esporte francês, seria que nem você para quem gosta do futebol, falar com o Zico, né? Então, é uma pessoa muito importante. E a primeira questão que ele falou para mim foi muito interessante. Ele me perguntou por que eu não jogava futebol. Daí eu falei porque eu não era tão bom para esse esporte. E tinha uma galera bastante competitiva no Brasil, né? E daí ele ficou e falou, o ciclismo é a mesma coisa aqui na França. E já isso me colocou um negócio, tipo, garoto, aqui não vai ser brincadeira, né? Daí ele me perguntou se eu tinha noção de quantos federados da minha idade, que hoje a gente chama de under 23, né, que são de 19 até 23 anos, né, 19 até 23 anos. Eu falei que não tinha noção. Ele falou que eram 5.803 licenciados que tinham o nível de under 23, que são corredores de alta performance, né, na base de aspirante, né? E ele falou, sabe quantos que vão passar profissional esse ano? Eu falei, não tinha ideia também. Ele falou, 6, 5 e você é o sexto. Então, ele colocou já assim, sabe, uma coisa. E a terceira frase que ele falou, extremamente difícil de entrar e extremamente fácil de sair. Então, só vai depender de você. Então, foram umas palavras, assim, talvez, para quem, para o nosso, vamos dizer assim, para o nosso jeito de ser brasileiro, muito dura, muito forte. Mas não, era uma situação de dizer, olha, aqui é muito, muito duro, muito difícil, e realmente aquelas traduções, aquelas 15 minutos com ele, me serviu para minha carreira, porque eu posso dizer uma coisa para você, ciclistas profissionais, não importa, pode falar do Indurain, pode falar do Froome, são dias mais difíceis do que dias bons numa carreira. Então a gente tem um respeito muito grande por esse esporte.
Então foi uma coisa muito bacana que me ensinou, né? E essa carreira começou com umas palavras duras, mas com uma amizade muito grande que eu tenho ainda por ele hoje. Que legal, poxa, bem bacana essa história, cara. A gente percebe o quanto o atleta precisa se identificar naquele cenário, né? Saber o quanto ele é importante para aquilo, né? Se valorizar e saber que o que ele conseguiu é para poucos e valorizar aquele posto que ele está ocupando, digamos assim, né? Isso certeza. Que talvez em outros esportes não seja tão igual ao ciclismo, né? Minhas reverências totais aí você, ao Murilo, que eu entrevistei há pouco tempo atrás, o Márcio Mais, são pessoas que chegaram onde, né, chegaram lá no topo. Acho que para um brasileiro chegar onde chegaram, assim, são lendas, né? E que, cara, teve um dia que eu estava tomando um café com o Murilo Fischer na Faria Lima, em uma cafeteria temática de ciclismo. Eu entrei com o Murilo Fischer, tomamos o café e as pessoas nem sabem que era o Murilo Fischer, sabe? Isso me dá, assim, uma inquietação. Falei, cara, como é que pode, né, cara? Tantas pessoas boas, importantes para o nosso esporte brasileiro e que às vezes a gente não dá tanto valor, né? Como mídia, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a viver. Eu digo assim, eu acho que viver o esporte, eu vivi de uma maneira, me dediquei da melhor maneira possível, fiz realmente com uma paixão assim total, né? Me dediquei porque a gente sempre tinha uma diferença histórica de ciclismo muito pequena em relação ao um mesmo atleta que nasce na França ou que nasce na Itália. O histórico dele de preparação é muito melhor do que o nosso pela história, por tudo. Eu digo assim, é uma formação mais aceitável. Então eu tive que trabalhar 2 vezes mais para recuperar esse histórico, porque eu tive uma ascensão muito rápida nas categorias de base. Eu fui campeão mundial com 2 anos de competições. Normalmente, se você pegar o histórico de um campeão mundial de júnior, ele começou com 14 anos. Ele teve as preparações, se você fazer são poucos. Se você pegar, por exemplo, o Bernal, que é um fenômeno, mas se você olhar, ele começou com 14 anos. Então ele teve um histórico na Colômbia de competitividade, ele conseguiu, então ele tem uma história que ajuda justamente a estabilizar e continuar a evolução do trabalho, que ele tem um futuro gigantesco ainda pela frente. Então, nessa situação, eu me sinto um cara realizado pelaquilo que eu fiz, e assim, a gente sabe que, com certeza, se você me pedisse o que eu faria de diferente, eu só gostaria de ter nascido, ser jovem agora, com a informação da mídia que tem em volta do ciclismo. Com certeza, teria uma observação muito maior de carisma, por causa que eu sou ainda da época que, no 4º ano de profissional, a gente recebeu os fax, para que você começasse a ter os comunicados de viagem via fax, não mais por telefone ou telegrama. Então, claro que hoje a globalização, a dinâmica da informação, ela te traz muito mais naturalidade, você está muito mais ligado, é muito mais interesse, mas há um crescimento da paixão pelas 2 rodas, e claro, a referência como monumento, que é uma coisa mundial, que é o Tour de France. Com certeza isso ajuda bastante o desenvolvimento e esse conhecimento do ciclismo. Mas eu, assim, dentro dessa situação, o que me deixa realizado foi que o maior evento do mundo, que é o Tour de France, me colocou entre os 5 principais atletas, que ajudou a ser o que é o Tour de France hoje, né? Então que animal, hein? Eu faço parte, eu tenho, dentro do livro do Centenário, tem uma página dedicada, eu digo assim, uma participação
única, né, porque eu fiz um Tour de France em 10 anos de competição, porque eu me dedicava muito às competições de um dia, e depois, quando chegava no período do evento do Tour de France, eu era poupado, eles me deixavam em casa para fazer depois a segunda parte da temporada, e com isso foi muito marcante, porque uma vitória em 14 de julho na queda da Bastilha, no momento único brasileiro, da forma que foi, dentro criou realmente um momento onde que era Phil Andrews australiano, eram poucos atletas não europeus que competiam nesse circuito. Então tudo isso simbolizou até hoje um respeito muito grande e várias vezes ainda, quando tem esse momento, até pouco tempo atrás, eu referenciava essa famosa vitória na frente do Laurent Jalabert, que foi o número 1 mundial durante 5 anos do ciclismo profissional, né? Então foi 10 anos de bastante momentos que eu me sinto realizado. Legal, nossa, com certeza a sua história assim, é maravilhosa. A gente começa a ler, começa a escutar, começa a conversar com outras pessoas, e todo mundo, quando fala de você, só fala coisas boas. Então isso eu acho que é o maior legado, né? Você deixar coisas boas. Inclusive, falando nisso, Mauro, qual que é o legado para as novas gerações? As que, depois que você parou, aquelas gerações que te substituíram, digamos assim, como que eles pegaram esse bastão que você deixou? Eu vejo assim que acho que o Murilo é uma geração, a gente tem praticamente quase uma geração, né? É um pouco menos, né? A gente tem acho que ele deve ter 8 anos a menos que eu. O próprio Luciano Palharim, né? Então alguns 2, 3 garotos que não estou lembrado o nome agora, que estiveram no circuito italiano. Eu acho assim que, infelizmente, hoje a gente tem uma dificuldade muito agravante, que é a distância, não a distância, porque está tudo muito mais perto pela comunicação. Hoje você está muito mais ligado muito mais fácil você se deslocar, muito mais fácil tudo, mas distante pelo processo de trabalho, que o ciclismo é um dos esportes, tirando a Fórmula 1, aonde mais agrega evolução mecânica e fisiológica. Então, assim, se a gente fala que, vamos colocar assim um exemplo que eu acho bem interessante, se a gente pega a geração 80, 90 até 2000 dos jogadores de futebol brasileiro, a gente perceberia que eles eram conhecidos como boleiros, correto? O pessoal mais à vontade, fisicamente. Hoje eu considero eles atletas, porque realmente a gente percebe fisicamente que a dinâmica mudou. Eu tenho uma amizade com alguns jogadores profissionais que estão de seleção brasileira, e a gente percebe que a dinâmica é muito mais agressiva, a velocidade, não é aquela coisa que eu posso ficar 3, 4 dias sem treinar e eu vou ter o mesmo rendimento. Eu posso passar a noite numa balada e vai ser tudo igual. Não é. Então, assim, o ciclismo, isso já é uma coisa que de anos e anos é histórico, é dedicação, muita concentração. O que eu vejo é essa dificuldade de competições, é um mundo muito distante, né? A gente não tem esse alicerce de base de competições. Eu vou dar um exemplo. Uma competição, mesmo Under 23, que seria o caminho correto de você estar evoluindo dentro do circuito para você chegar profissional. Uma competição, em média, que um atleta dessa idade faz 70 a 80 corridas no ano todo, aonde a média de quilometragem ela gira entre 120 a 140 quilômetros, com percursos, com altimetrias de 3.000, de 4.000 metros de desnível, a gente ainda conserva um método de competição muito critério. 1 hora em volta de um quarteirão de 1.500 metros, 2.000 metros. Então, assim,
você se inibe um pouco a capacidade de você crescer e ser, como posso dizer assim, ter uma relevância muito importante para você poder se apresentar no nível europeu. Então, se você pegar os atletas brasileiros hoje e levar eles para a Europa, são dois mundos diferentes, porque eles não é que eles não tenham capacidade, e sim, eles não estão preparados para aquela dinâmica de competição. Estão atrasados, hoje, né? Exatamente, a gente tem todas as informações, a gente sabe que trabalham com potência, mas a potência você cria. O ciclismo é que nem tênis, quanto mais você joga, quanto mais você pedala, quanto mais você corre, quanto mais você treina, mais competitivo você fica. As distâncias de competições, elas são muito mais curtas. Cada 3 dias, um atleta dessa idade de 17, de 18, 20 anos, eles têm competição. Aqui, às vezes, a gente chega a ficar um mês e meio sem competição. Então, assim, eu digo que o brasileiro tem uma paixão muito legal pela bicicleta, gosta de treinar, porque às vezes ele se prepara 3, 4 meses para fazer uma competição de 2 horas. Isso, para guardar essa motivação, levantar todos os dias cedinho e treinar. Alguns trabalham, alguns fazem atividades, ir para a escola, e aí você chega no domingo, vai treinar outra vez, faz o treinamento para chegar daqui, às vezes, 45 dias, ter uma competição de 1 hora, 1 hora e meia. Então, isso é a grande dificuldade nossa. Não é uma crítica, é uma situação que a gente vive e que é difícil. Economicamente é difícil, a garotada não tem uma leitura, como é que eu posso dizer assim, que facilite, né? Então é tudo muito difícil, muito sem estrutura. Então eu vejo que eu sou feliz justamente porque eu faço parte dessa penúltima geração que teve a oportunidade de poder viajar. Praticamente a gente ficava, quem era da seleção brasileira, 6 meses fora do Brasil e 6 meses no Brasil. Hoje é muito difícil, é muito custoso, e o próprio regulamento, a própria UCI, colocou uma barreira. Ela obrigou as federações ou as confederações a colocar uma disciplina. Se você quer estar com nós aqui ou estar presente de certos eventos, você tem que entrar nessa regra. Então, eu vejo assim que o mountain bike se aproximou um pouco mais dessa realidade, com umas certas, a gente sabe, aí entra a mesma coisa, dificuldade de organização num patamar. Eu não falo que não existe competições suficiente, mas aonde você reúne um nível constante, o que, por exemplo, a Colômbia conseguiu fazer. Se você pegar, por exemplo, na Colômbia, no mesmo dia, um evento de Under 23, eu falo sempre nos jovens, sempre na categoria de base, porque é a possibilidade maior. Se você pegar e ver a quantidade de profissionais, a maioria, eles estão entre 20 a 23 anos, né? Aí você tem algumas exceções, 25, 27, mas é mais difícil. E você observa que no mesmo dia, na Colômbia, você tem 3 competições de estrada, que reúne uma média de 120 atletas em regiões diferentes. Então você já tem quase 500 garotos, e ao mesmo tempo na mountain bike e na pista você encontra essa mesma dinâmica. Então quando você diz assim, a Colômbia tem o mesmo aspecto de dificuldade econômica que tem o Brasil, tem a mesma dificuldade, mas eles têm uma coisa que é muito forte e que sempre foi a paixão pelo ciclismo. Então você observa que as gerações foram o Herrera, corri com essa geração de colombianos que abriu a fronteira para ser o que é a Colômbia hoje, a número 1 no mundo, né? Você acha que isso vai mudar em curto ou médio prazo no Brasil, Mauro? Porque eu particularmente vejo que essas coisas só parece que pioram, né? Talvez porque
aquilo que você falou é bem interessante, de que a Europa ela está hoje num nível tão alto, mas tão alto que, por mais que aqui a gente também tenha atletas de alto nível, ele não consegue entrar aquele mesmo ritmo do europeu. E cada vez mais isso vai dando uma distância, né? Se a gente observar, é uma coisa lógica, né? Infelizmente, essa é a dinâmica. Se a gente parar para pensar, não é uma aberração, é um fato. Você pega os americanos, eles estão na Europa. Você pega os colombianos, eles estão na Europa. Você pega, eu digo assim, o fato de você ter uma estrutura brasileira amanhã e fazer um trabalho de médio a longo prazo, fazer lá um patrocinador que diga, vamos fazer um trabalho com, sei lá, 35 atletas e vamos fazer isso para 10 anos, né? Esses 10 anos, essa garotada vai ter que estar na Europa, como fez a Austrália, né? Como fez a África do Sul, que tem equipes profissionais do Pro Tour, mas que os atletas se desenvolveram na Europa, porque é o cotidiano, é onde mais tem números de competição e aonde você se confronta mais, aonde você se conhece, aonde você se coloca em posição de força com italianos, com francês, com holandês. Isso é uma coisa normal, uma coisa assim não existe competição fácil. Todo Sim. dia vai ter 200 atletas e todos eles vão ser muito competitivos. Então eu vejo assim, a dificuldade de se aproximar dentro dessa como é que eu posso dizer assim, dessa fórmula, sem ter uma base bem concreta. O que vai acontecer, e eu espero, e eu acho que isso é aquilo que aconteceu comigo, aquilo que aconteceu com o Murilo, aquilo que aconteceu com outros atletas, ou alguns tiveram que voltar porque perceberam que talvez o sacrifício seria muito grande e preferiram então dizer isso aqui não é para mim, é botar a mochilinha nas costas, bater na porta lá e dizer, ó, tô aqui para fazer teste, vamos ver, e ter uma oportunidade. Por isso que eu digo que ser jovem é mais fácil, porque pela maneira que se trabalha hoje, pela maneira que as coisas acontecem, é muito difícil eles, num evento, por exemplo, um brasileiro foi campeão mundial, vamos contratar esse garoto. Eles vão questionar todo o histórico dele, quer saber se ele era um corredor estável, se ele é um corredor que ganhou só isso, se foi... Porque, ou senão vão chamar para ele fazer teste. E hoje o laboratório de testes pode dar a capacidade e o histórico, se ele tem um potencial de crescimento, se ele não tem. Então, assim, tem que estar jogando o jogo junto com eles. Legal. Eu vejo... Legal. Entendi, tá perfeita a sua explicação. Acho que ficou muito claro para nós entender que mas é uma coisa mais individual, né? Eu, Isso. brasileiro, vou lá, vou partir, vou seguir o meu caminho. Ou você vai pegar a mochilinha e você vai bater na porta, você diz, eu estou aqui, ó, vou tentar 2 anos, vou ver o que eu tenho como caráter e vou para frente e vou se isolar no modo de dizer, domingo é competição, segunda-feira vou treinar, chove, sol, é se dedicar. Eu digo assim, eu entrei. Isso é um fato que eu sempre gosto eu digo, não é uma regra, mas para vocês terem uma noção de dedicação, eu entrei numa boate com 27 anos, depois de uma vitória da etapa da Midi Libre, que a gente foi comemorar a vitória, e eles convidaram para nós ir, o organizador convidou para nós ir na boate. Eu não tinha entrado na boate. Então, assim, eu me dedicava à bicicleta, o estudo e a bicicleta. Eu fui um cara muito centrado para isso. Quem me conhece se lembra que fala, pô, o cara treinava e escutava a rádio italiana para ver se pegava algumas coisas de ciclismo. Escutava, sabe, aquelas coisas de rádio da época. Ou tinha a revista, eu esperava a revista chegar na banquinha para ficar folhando.
Meu quarto tinha 200 pôster de todos os atletas profissionais que a gente conseguia ter nas revistas. Então, assim, eu me dediquei muito, né? Então, eu não estou dizendo que as pessoas precisam ficar bitoladas para fazer, mas para conseguir esse objetivo, pense sempre numa coisa: você é sul-americano, ninguém está esperando por você, você tem que provar teu caráter e para você tirar o lugar de um europeu, você tem que fazer o dobro. A hora que você conseguir fazer isso, você tem o teu lugar garantido. Não é fácil, não é fácil. É, Aproveitando. Desculpa, pode falar, mano. Não, eu digo assim, na minha experiência desses 16, eu fiquei 6 meses entre a Espanha e a França, e eu ganhei 16 corridas internacional em 6 meses. Isso que me levou a ser profissional. Monstro, monstro demais. Ave Maria. Então eu digo isso que realmente eu fui muita dedicação. Isso. Então era uma determinação, né? Vitórias com seleção italiana, vitórias com seleção francesa, vitória com a seleção holandesa, bater a gente era os brazuca que fez sensação. Que legal. Tem uma pergunta aí do William, acho que é bem bacana aí, até pelo momento, né? Na década de 80, as competições havia agressividade nas corridas, como que ocorreu aí, acho que foi esse final de semana, né? Na segunda etapa do Tour da Polônia. Sempre foi assim ou isso foi algo exagerado? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu digo assim, se você perguntasse, eu não estou lembrado agora o nome do corredor que causou o acidente e o que sofreu o acidente. Se você falar com ele e perguntasse se ele soubesse do resultado, mas nunca ele faria aquele movimento, né? Sim. Então eu digo assim, eu acho que é uma sequência de situações que levou aquilo, né? Já aconteceu várias vezes esse empurrão, né? Então a regra ela tem que ser interpretada de várias maneiras. Se você pegar a etapa de 1991, que era a chegada era a saída de Dijon, eu não sei se era a quarta ou a quinta etapa, onde que o Abdul Japarov ele espremeu o Museu da mesma forma. O Museu, só que a diferença foi que o Museu arrancou o pé do pedal, ficou com o pé do pedal nas placas de proteção e não caiu. Então, assim, foi um momento que depois teve análise, tiraram a vitória, não tiraram a vitória, finalmente ele ficou com a vitória, porque o juiz declarou que ele tentou entrar num espaço muito pequeno e que o Abdul Japarov ele estava já na linha do limite de bater no pé do balustrado, né, da placa de proteção, e ele quis passar. Então, erro de trajetória do Museu e ficou em terceiro lugar e passou por isso. Quando você vê o que aconteceu ali, veja bem, se no momento que ele colocou o ombro para tentar tirar a velocidade do que ele era fatal que ele ia passar, porque ele vinha muito mais rápido, por isso que deu esse estrago tão grande, né? Sim. Não ia acontecer nada, ele ia ser advertido, ia ter reclamação, porque ele espremeu, mas não espremeu, mas é válido, ele só apoiou o corpo, ele não tirou as mãos do guidão, né? Tá. Mas o fato é que a velocidade que ele era muito rápido, e o que chamou a atenção foi que ele praticamente parou o esforço para se apoiar. Então ele realmente quis fazer uma blocagem, né? Ele queria bloquear o corredor. Infelizmente teve um estrago muito complexo. Eu digo assim, julgar ele é a competição. Ele não fez nada de errado a partir do momento que se diz que se você não tirar a mão do guidão, você tem um movimento de ombro, você pode fazer, ou de apoio, como você vê, se você pega a etapa, Milan, acho que foi uma outra competição que tem o ciclista da Française des Jeux, que é sprintista, ele põe a cabeça para se apoiar no Peter Sagan, para ele tentar entrar no melhor posicionamento. Então, eu digo assim,
Eu acho que a regra tem que ser avaliada, eu acho que vai ser avaliada, mas é assim, uma fatalidade, né? Eu acho que hoje ele está sendo um pouco crucificado, mas é os sprints. Então, na Sim, época, sim. tinha esses empurra-empurra. Eu tenho uma lembrança, rapidamente, Phil Anderson, ele era muito difícil para fazer um sprint. E eu, numa etapa do Tour de Irlanda, eu fiz sétimo, né? Nessa etapa, mas ele me jogou completamente. Ele entrou com o corpo por dentro e eu estava por fora, mas eu nunca ia imaginar que ele ia me furar daquela maneira, porque era uma curva, era uma chegada um pouco assim angular, né? E eu estava vindo por aqui, eu estava super potente, e ele veio reto, ele me deu contra, eu perdi e eu estava disputando, não ia ganhar, não ia ganhar, isso era um fato, mas eu acreditava que em terceiro lugar eu ficava. Ele ficou em quarto e eu fiquei em sétimo, ele cortou essa, depois ele veio falar, pô, desculpa, eu achei que você estava esperando o impacto, eu falei, como é que eu vou esperar o impacto? Você veio e deu no meio do meu corpo, eu levei um puta susto, perdi toda a coisa. Se ele me pega um Concentração, pouco, se ele me pega um pouco no guidão, nossa, era um massacre. Então eu digo assim, geralmente há um respeito muito grande. Eu acho assim, a gente percebeu que a mídia criticou um pouco, mas eu digo assim, estou falando por mim, conhecendo o ciclista, tá? Eu não vejo que os ciclistas crucificaram ele, tá? Você pode ver que não teve debate de ciclista dizendo ele é um cara perigoso. sim, Todo sim. mundo respeitou. Foi muito mais a mídia, porque poderia ter acontecido com qualquer um. Se ele tivesse empurrado, tivesse tirado o pé, ser jogado, aí eu diria ele fez um grande erro. Mas da maneira que aconteceu, eu digo é uma fatalidade. Um lugar errado, no momento errado, e realmente foi um estrago muito grande. Sim, verdade, verdade. E hoje tem a rede social também para potencializar tudo isso, né, cara? Aí fica aquela discussão e todo mundo vira, o cara é culpado, pronto. Né? Eu acho assim, muita gente fala, né, e eu digo assim, mas a regra ela existe. A Sim, partir do momento que você não tirar a mão do guidão, você tem como solução se apoiar para equilibrar ou fazer ponto de referência. Então, eu digo assim, na pista acontece isso, ombro com ombro, depois, claro, existe a tolerância, eu digo como uma corrida de carro, onde os caras se tocam, a gente vê as análises, depois é um julgamento. Então, assim, o que aconteceu ali realmente foi, eu digo assim, foi atípico, né? Eu digo, as quedas já existem. Agora, se você me perguntar, os sprintistas são uma raça diferente dos ciclistas normais? São. Eles são uns artistas, a gente é, sempre, isso eu falo para você, o que eles fazem é inacreditável, porque eu quero só dar um exemplo para ter uma sensação. Um pelotão de uma Copa do Mundo, de uma Milan-San Remo, de uma etapa do Tour de France, uma chegada do Giro de Itália, ou um evento que vem o pelotão massivo, a velocidade é tão alta que se você tocar nos freios, você perde em torno de 15 a 25 lugares no pelotão. Então, se caramba, você tocar no freio, se você, quando você assiste pela televisão, você vê uma você não tem a plastia noção. muito É, bonita, muito bacana. Eu posso dizer para vocês, isso, se vocês querem ter uma experiência, você se coloque na frente de um pelotão, pode ser na estrada, se vocês tiverem oportunidade de assistir uma etapa do Tour de France, nos últimos 20 quilômetros, e você se colocar de frente, é muito difícil porque a polícia não deixa, existe todo um regulamento, e é assustador, mas você vê o deslocamento de ar e a velocidade é assustador. Eu digo assim, não é rápido. Se você pegar um carro a 60, 70 por hora, eu tive uma etapa do Tour de France, 250 quilômetros em 5 horas, na cidade, praticamente, né? Não é linha reta, né? sim, Às sim. vezes, em quando o pessoal fala assim, poxa, mas aqui a gente anda 50 por hora de média também. Tudo bem, mas se você pegar esse mesmo grupo de profissionais e colocar no mesmo lugar, eles vão andar 70 de média horária.
porque não tem curva, não tem relanço, você tem pura potência de velocidade em linha reta. E é diferente da Europa, que você, em 150 quilômetros, em 5 horas de pedal, você tem, sei lá, 4.000 relances, direita, esquerda, sobe, desce, freia, vira para cá, vira para lá. Então, é isso que acontece. Agora, eu vou dar, só para encerrar, eu acho assim que essa geração, eu acho que vem bastante acolher essa perspectiva. As bicicletas que a gente usava na minha época, elas eram em torno de 9 a 10 quilos. E tinha uma referência muito, já tinha a geração carbono, titânio, já tinha um sistema de troca na mão, mas as rodas eram de alumínio e surgia o carbono. Então, carbono muito duro, a gente falava que com as rodas de carbono, conforme você entrava nas curvas, a bicicleta dava vassourada, que nem estivesse limpando, porque você botava a potência no pedal, ela varria, ela saía de traseira. Então, houve uma evolução super dinâmica, e hoje eu posso dizer para você uma coisa: os freios a disco, a dinâmica das bicicletas, a aerodinâmica, a dinâmica do trabalho que o ciclista tem hoje, esse apoio de todas as informações, com certeza 2 a 3 quilômetros mais rápido em todos os lugares. Então, a gente está chegando cada vez mais no limite do erro, né? Freia-se mais atrasado, entra na curva mais rápido, sai da curva mais rápido, quer dizer, a dinâmica ela é cada vez mais agressiva pela resposta mecânica que você tem com uma bicicleta de 6 kg, 6,8 kg, que a gente chama relação de peso e potência. Chegando no limite, né, cara? Limite da máquina e do humano. Exatamente. Sensacional, exatamente. Sensacional. Você ainda dá seus rolezinhos de bike? Como que é? Conta pra nós aí. Sim, eu pedalo, eu me desloco só em bicicleta, né? Então, o carro é realmente para o lazer da família, ou eu tenho a facilidade. Então, a gente tem, hoje, o meu cotidiano a gente tem duas bases da empresa, que dá uma diferença de 1 quilômetro, né? São 2 pavilhões, e eu faço com a bicicleta. Então, geralmente, quando está um dia mais quente, eu pego a bicicleta elétrica, por causa que fica mais fácil, não tem. E quando está um dia agradável, eu uso a minha bicicleta de competição. E nos final de semana eu faço em torno de 2 horas, 2 horas e meia de pedal. Mas assim, muito mais para acerto de produto, de bater um papo, tomar um café. Mas assim, eu faço em torno de 200 quilômetros por mês, não mais. Você é um workaholic, Mauro? Sei, pode ser. Você falou que está pedalando, mas está testando o teu produto, né? Exatamente. Na realidade eu tento passar um pouco dessa experiência de quase 25 anos de pedal, né? Ao todo, né? Para tentar trazer isso de uma forma correta, né? Então, se adaptando bem, a gente sabe que a morfologia de um atleta de performance ela é diferente de um atleta amador, vamos dizer assim, que tem a qualidade física e se sente um atleta, né? Mas quando você pega, por exemplo, esses Pro Tour, eu vou colocar como uma referência só para vocês terem uma ideia. Então, na minha época, e eu garanto que tem alguns corredores que estão até abaixo disso, 1, 2 quilos, essa geração agora abaixou ainda um pouco mais, mas na minha época eu tenho 1,80 m, eu pesava 64 quilos, exatamente 10 quilos a menos do que eu tenho hoje, mas se você me vê hoje, eu sou ainda magro, então assim, uma pessoa com a minha altura, com a minha morfologia, ele 76 a 80 quilos é uma pessoa ainda magra, é um cara, vamos dizer assim, esportivamente ele está. Então você vê que existe uma coisa muito, muito, ou é toda a esquerda ou é toda a direita, então a gente tem que fazer um equilíbrio. Então assim, eu gosto, faço um pedal, a gente tem alguns amigos ainda, até me convido para fazer uns pedal, algumas competições,
Eu falo que não, competir, eu acho que já deu, né? Agora pedalar com prazer, eu gosto de quando tem alguém que sou um cara voluntário para dar informação para a garotada que quer pedalar, às vezes quando encontro, eu bato papo, sou um cara assim muito conto a verdade, vamos dizer assim, né? Se você muito quiser. Requisitado nos pedais. Né? É uma coisa assim legal porque o pessoal curte contar as histórias, eu acho que é isso interessante. E eu sou sincero, eu sou um cara que sou ligado também no futuro, eu não sou melancólico, né? Então acho que minha época ela teve suas referências, né? Às vezes quando o pessoal fala assim, na tua época era mais fácil, mas eu não vejo o que era mais fácil, era tudo igual, né? Então se não eu digo assim, se você pegar, sempre tem essa reflexão, mas naquela época, não, é tudo igual. Talvez hoje, o que mudou na época se largava 200 atletas, 60 tinha capacidade de vencer, e os outros estavam ali para fazer a gestão desses 60, hoje, os 200 largam e os 200 têm condições, porque a própria dinâmica, né, a própria evolução de estrutura das equipes, a própria maneira de trabalhar é que ela foca o 100%. Hoje, uma equipe é extremamente importante você ter o coletivo. Se você vê as equipes mais fortes, hoje é muito difícil na individualidade pura, sem uma equipe de base forte, você está presente e vencer um grande Tour de France. Como, por exemplo, o Greg LeMond venceu com uma equipe praticamente individual, ele ganhou esse Tour, porque na época ele tinha largado, foi em 89, ele largou na primeira semana, só ficou um corredor do lado dele. E ele conseguiu ganhar o Tour de France, o famoso Tour de France, que o falecido Fignon perdeu por 8 segundos na contrarrelógio em Paris. Hoje seria muito difícil, é só ver a observação a proximidade das competições que está tendo agora, você vê um domínio tem que ter uma estrutura, eu digo assim, quando você conhece Milão-San Remo, 330 quilômetros, e no final da etapa você tem ainda 5 corredores para lançar você, para dar a última martelada, que a gente fala, o último impacto, que foi o que o Alain Philippe fez e o que a equipe da Trek Sagafredo estava tentando fazer não estou lembrado agora o nome do italiano lá, esqueci, que ganhou há 2 anos atrás, que é o... vai voltar o nome dele. São corredores extremamente de alto nível, porque o corredor que está limitado, ele não consegue fazer aquilo, ele só... então, assim, você tem uma dinâmica e um trabalho, as equipes hoje, ainda, eu acredito que essa é a diferença, o nível de conhecimento e o potencial que as equipes estão passando para cada atleta, ela é por igual, né? Então, você tem a bicicleta, você tem o Garmin, você tem o satélite que vai fazer o treinamento, você tem o teu potencímetro, você tem o teu treinador, você tem a mesma filosofia de trabalho, que na nossa época era mais o feeling. Era muito mais o feeling, não tinha todas essas informações. Foi nos últimos anos que começaram a aparecer a nutrição, o polar para medir a cardiovascular, a roda de carbono, essas coisas. Hoje é tudo muito, muito preciso, né? Tá claro. Bom, Mauro, fazendo aí agora uma ponte para os seus produtos. Eu vejo aqui, eu trabalho aqui, a gente tem um andar só de vestuário aqui na loja, né? A gente sempre valorizou muito a questão de vestuário, porque a gente entende que, cara, o ciclismo ele é muito técnico, né? Como tudo que você falou aí mostra o quanto é difícil, o quanto é técnico, e tudo começa pela sua roupa, pelo produto que você está usando, aquilo que vai te dar conforto, aquilo que vai deixar você continuar pedalando, não vai te machucar. E a nossa loja tem 7 anos e eu vejo que nesses últimos tempos, assim, a evolução tem sido gigantesca, né?
Quando a gente começou, praticamente nem tinha vestuário para mulher. Hoje, se você tem tudo, tem bretelle, tem tudo para mulher, então cada vez mais essa indústria também está evoluindo, né? Eu queria te perguntar, você como um dono de uma marca dessa aqui, talvez uma das melhores do Brasil, se você comparar, e foi até uma pergunta aqui do William, você comparar a questão de tecnologia, o grafismo, a qualidade, a gente perde muito para o que tem lá fora, cara? Conta um pouquinho para a gente. Olha, quando a gente fala, eu vou ser bem pontual, eu falando nos nossos materiais, a gente tem uma cooperação pelo histórico que eu tenho com esses anos de Europa, então eu sempre fiz um mix, nossos produtos são desenvolvidos, tudo que tem tecnologia, a gente não tem um medo, que o Brasil sabe fazer muita coisa bacana, a gente tem coisas até muito mais surpreendentes, que surpreende o próprio europeu, pela tecnologia que a gente tem. Então, a gente tem uma fabricações de tecidos, de tecnologias de ponta, porque a gente é um dos maiores fornecedores de produtos para Nike, para Reebok, para várias grandes marcas, e a gente tem essa tecnologia, e se você souber trabalhar com esses fornecedores, eles podem tirar cada produto muito bacana. Então, assim, aquilo que a gente consegue ter de melhor aqui do Brasil, a gente tem, e tudo aquilo que a gente sabe que o europeu ele consegue traduzir por tecnologia, a gente tem também. Então, hoje eu só falo uma coisa, falando do nosso produto, por causa que a gente exporta para a Europa, a gente tem o mercado, eu vendo na Suíça, eu vendo na França. Então, assim, com a nossa identidade, eu não trabalho, a gente usa Mauro Ribeiro na Europa, e ela é bem aceita. E a gente tem equipes, como eu digo, a gente tem 2 equipes que são Under 23, que são uma das melhores equipes nacionais. Esse ano eles passaram 3 ciclistas profissionais, 2 na Cofidis e 1 na G2R, e eles usam nossas roupas. Então a gente tem um laboratório de desenvolvimento. Então, assim, hoje eu só colocaria o grafismo. Por que o grafismo? Porque é uma questão de gosto. E, claro, a gente adapta. Por exemplo, vou dar um exemplo muito bacana, que é uma coisa interessante. Durante anos, e ainda é uma tendência, o branco na Europa é muito usado. Se você pega há 5, 6 anos atrás, a maioria dos produtos era branco com pequenos detalhes. Agora está indo mais para o preto. E agora que está começando a fazer grafismo. Nós, sul-americanos, eu falo no modo geral, nós despertamos esses grafismo mais ousado aos europeus. Nós estamos muitas vezes na frente, aí depois, talvez, exagerados, mas o grafismo, essa versão, o macaquinho feminino, que é um produto técnico para contrarrelógio de performance, se tornou um biju, vamos dizer assim, uma coisa muito fantástica no meio feminino, e todo mundo curte isso, tanto que os europeus começaram também a fazer para esse esporte, para o feminino, adaptando e fazendo os detalhes. Por quê? Porque virou moda. Então o ciclismo, além de técnico, ele virou fashion, né? Acho que a Rafa trouxe esse monumento, e hoje existem várias marcas que trabalham esse conceito, virou elegância. Então, assim, a gente consegue trazer a dinâmica dos produtos. Eu sou sincero para vocês, nós temos tecnologia do termosoldado, são 3, 4 fábricas no mundo que tem essa tecnologia, a gente já tem, e tem um brevetato, vamos dizer assim, de qualidade, que foi aprovado pelos europeus, porque a matéria-prima vem da Europa para fazer isso. Então, assim, a gente tem tudo. Eu não vejo hoje roupa dentro do eu falo por mim, os outros eu sigo o meu trabalho. Hoje eu posso vestir uma equipe Pro Tour, se eu tivesse condições econômicas, bem claro, para, né, suportar toda a demanda, mas sem reclamação de eficiência de um atleta, porque nossa tecnologia anda por igual. Nossos forros, eles são renovados anualmente, tem forros que vão ser lançados no verão próximo, que a gente já está trabalhando com eles. Então, assim, a gente tem uma igualdade.
Aí agora é uma questão depois a liberdade de ter um produto importado, ter uma coisa com a grife de uma outra marca, mas eu digo assim, dentro de um cotidiano, a gente soube fazer, claro que a gente tem uma realidade econômica, a gente tem que se adaptar economicamente, mas dentro disso a gente procura fazer uma modelagem de conforto. Fomos nós que trouxemos para o Brasil, por exemplo, ergonômico, né? Então a gente tem essa tecnologia, por quê? Porque a gente tem um escritório de desenvolvimento de modelagem que vem da Europa, né? Então, assim, a gente não está inventando nada, a gente está pegando do que tem de melhor e tentando traduzir isso, e todo dia aprendendo e respeitando o cliente, porque é aquilo que eu falo, o Brasil ele é grande, a gente tem uma dinâmica diferente, uma apreciação diferente da bicicleta, a gente tem uma história para contar diferente, né? Então a gente sabe, por exemplo, que as pessoas, o brasileiro, no modo geral, principalmente os homens, se vestem, a gente fala regular, né? O que seria o regular? A gente vê muita gente no cotidiano que tem a camiseta solta, mesmo que o cara esteja de gravata e paletó, eles não são slim como o europeu, bem centrado. Então, quando eles vão vestir uma roupa de ciclismo que tecnicamente tem que estar colada no corpo, eles sempre acham que está muito apertado. Sim. E às vezes compram um número, 2 maiores, e daí a gente chama de fica batendo roupa, né? Fica batendo toalha, né? Por causa que daí a umidade fica grudando e soltando. Mas a gente percebe que, pouco a pouco, isso está vindo pela visão, entendendo que, eu digo assim, esses grupos de pedal incentiva a melhora do comportamento, da vestibilidade num todo, digo, da sapatilha correta, do posicionamento do capacete correto, de usar a luva, de ter um shorts bem colado no corpo, porque às vezes em quando a pessoa fala assim, puxa, eu comprei um shorts e ele me machucou, acho que ele não era bom. Não, às vezes é porque você comprou grande e ele se movimenta, porque como o ciclismo é uma coisa de rotação e você tem que estar, então a roupa tem que ficar bem coladinha, apertar é uma coisa, colada é outra. E às vezes em quando as pessoas compram um número maior e alguns tecidos, eles têm uma tendência de dar uma relaxadinha e depois ele fica um pouco folgado e às vezes em quando ele dobra e daí machuca. A gente tem todos esses cuidados, nossas matérias-primas, elas são, às vezes a gente exagera na compressão e às vezes a gente diz, o teu tecido é muito compressivo, é porque a gente sabe que tem que ser assim. Tá. Como que funciona essa parte de criação, Mauro? Tudo começa com você? Porque você tem dois públicos, certo? Você tem que, claro, por ser um ex-atleta de altíssimo nível, você tem que ter um uniforme, uma roupa altamente técnica, mas você também tem que criar aquele cara que o peba, digamos assim, né? O cara que está começando, fala, pô, Mauro Ribeiro, deixa eu ver como que é. E dá uma bermuda de boa qualidade. Como que funciona isso? Então, assim, a nossa preocupação é vestir todo mundo bem. Então, a primeira coisa que a gente faz é que a nossa vestibilidade, que a gente fala, então, uma camiseta, uma camisa, para um público iniciante, ela tem a mesma vestibilidade de conforto do que uma de performance. Daí o cara fala, mas como assim? O que muda? O que muda é os acabamentos, é a matéria que você tem, é os tecidos que você tem, e o fit, né, que a gente fala. Então, quanto mais você sobe, mais ele vem slim. Por que slim? Porque é um público que daí já quer uma coisa muito mais técnica e está procurando uma coisa mais diferenciada. Quando você pega o pessoal que está começando, ele preocupa-se principalmente com o conforto, para ver se não machuca. E, assim, nosso produto, ele começa, se a gente comparar, o nosso produto de entrada, ele seria médio em qualquer outra marca. Isso eu posso falar por causa que a gente tem esse cuidado no modo geral, porque isso é uma coisa minha,
que eu gosto de fazer as coisas diferentes, às vezes a gente procura fazer mais, entregar mais ao público, é uma satisfação, né? Porque poderia fazer, não há necessidade de colocar um forro para 6 horas de pedal, mas não tem problema, a gente vai fazer isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma equipe, então, assim, tudo que é técnico, sou eu que faço, que desenvolvo, e tudo que é design, a gente tem uma designer que é um designer bastante famoso no mercado europeu, né, que trabalha com outras grandes marcas, que trabalha com nós, e a parte de modelagem também é um profissional europeu que tem um know-how imenso sobre o que é uma vestibilidade do que a ergonomia esportiva. Então, eu estou falando desde um short para o surf, desde um vestuário para jogar basquete, eles têm cada um com o seu comportamento. Então, a gente tem uma equipe bastante interessante, por isso que eu falo que a gente tem uma tranquilidade de dizer que o nosso produto tem um equilíbrio muito bacana. Por exemplo, esse calção que você está mostrando, essa fita Pixel, né? Ela vem da Itália, né? Esse calção é um carbon, e essa fita que é refletiva, fomos nós que criamos esse método pelo sistema de segurança que a gente vive aqui no Brasil para pedalar. Então, isso foi uma coisa. E hoje, o mesmo fornecedor pediu autorização para que 2 marcas, uma australiana e uma europeia, se podia usar também. Para você ter uma ideia que foi uma criação nossa. Pelo quê? Pela necessidade, que como a gente sabe que a galera pedala de madrugada, pedala à noite, pedala em momentos quando pode, então a segurança é muito importante. Então essa uma banda elástica que tem o refletivo a 150 metros de distância. Então você tem um ponto de referência bastante interessante. Isso foi desenvolvido para nós e hoje tem algumas marcas que estão usando, eu não diria copiando, mas pegando o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo trem, né? Sim, sim. Na verdade você está agregando, está melhorando para o esporte como um todo, né? Não simplesmente para você. Bacana. Exato. E o forro, Mauro? Fala um pouquinho para nós do forro. Qual que é o diferencial do forro? Então, essa é uma parte que nos nossos calções, os nossos breteles, é a coisa primordial. Eu, por experiência desses 25 anos de ciclismo, eu sei o que é ficar 5, 6, 7 horas em cima de uma bicicleta e no dia seguinte a mesma coisa e assim repetitivamente, né? Então, nossos cuidados é que a gente trabalha, ela é a segunda mais importante fábrica de referência de nome do mercado europeu, né, que é a Team F. A gente faz parte da equipe de clientes que eles consideram nós como parceiros de longo prazo, né? E eles têm uma tecnologia que é renovada todo ano. Por exemplo, esse calção que você acabou de mostrar, ele usa um forro que a gente chama de Air Mesh. O que é? São bolsas de ar que é o equivalente como informação de conforto como o gel. Mas por que então não usar o gel? Porque o gel é uma geração passada do que esse produto traz. Então, assim, é um conforto de velocidade, de memória que a gente fala. O gel, normalmente, com o tempo, ele se deforma, ele cria, como ele tem ele tem uma vida útil, vamos dizer assim, quando você lava, põe, e aí ele vai perdendo a memória, ele vai ficando uma borracha, vamos dizer assim, uma goma menos elástica, e com isso você perde a memória. Esse é um produto que ele te dá a resposta de impacto extremamente rápido,
as fibras do tecido são feitas com fios de carbono, por isso que leva o nome do carbon, né? E ele é feito se a gente falar que a gente tem muitas informações, o forro para 80, 120, os nossos forros têm uma outra tecnologia que o mínimo no nosso forro é 120 de pressão, que a gente fala, né, que é de impacto, mas o que a gente procura nesses forros é a leveza, o conforto do tecido, a anatomia dele para não machucar e principalmente a resposta de memória. É isso que é importante, porque uma pessoa que pesa 90 quilos, ela vai ter menos impacto do que uma pessoa que pesa 60 quilos. Sim. Então, essa de 60 quilos, ela vai ser muito mais, vai ser muito mais pipoca em cima do cilindro do que uma pessoa que tem peso. E ela corresponde justamente nesse reflexo de memória. Então, os nossos forros são garantidos como estabilidade de memória durante 3 anos, ela não perde a mesma eficiência de impacto repetitivo, ela vai durar durante 3 anos. Então, isso é uma média bastante satisfatória, porque você vai destruir 2 vezes a malha do calção, por causa que é uma coisa natural, mas o forro ele não vai perder a eficiência. Então, a gente tem uns cuidados muito grandes em cima dessa situação. Tá, a gente observa, tem muita gente que vem aqui na loja, e até porque hoje tem YouTube, todo mundo sai procurando tudo, e a pessoa já vem com alguns conceitos prontos, né? De que, eu quero uma de gel. Calma, não é bem assim. O de gel hoje, as grandes marcas já nem trabalham com gel. Às vezes, um ponto de gel em alguns lugares do forro, né? De espuma, mas nunca mais de gel. Essa questão de até mesmo bretelle, as pessoas mal conhecem o bretelle. A gente tem que apresentar. Cara, você já usou um bretelle? Não, isso é estranho. Coloca. Aqui a gente tem uma área grande, provador. O pessoal vai lá, prova, pô, é legal. Eu falei, então, primeiro, não vai te machucar, não vai ter aquela cordinha, não vai ter um elástico, não vai ficar pagando não vai mexer. Tem uma série de situações. E não vai mexer. E aí o cara, pô, que legal. E aí eles não têm a noção de quanto um produto desse é técnico, né? O quanto tem de estudo por trás dele. E a gente... aí é uma pergunta que talvez você consiga responder, ou às vezes você nem tem a ideia. Você acha que o seu produto é muito copiado? Você acha que você acaba sendo uma referência para as marcas que querem surfar essa onda? Pô, deixa eu ver, vou comprar, vou fazer um corte igual, vou fazer alguma coisa parecida. Eu gostaria de que seja verdade, né? Eu ficaria super contente, porque então quer dizer que a gente está no caminho certo, né? É difícil dizer, a gente sabe que, eu acho assim, como um todo, como eu fui um atleta de competição, a gente sabe que qualquer coisa normal, eu acho que isso é uma coisa natural, todo mundo olha todo mundo dentro daquele setor, né? Isso é uma coisa natural. Eu não posso afirmar, mas a gente sabe que a gente está prestando atenção de tudo, a todos, e todos devem estar prestando a nós também. Então, a gente segue o nosso trabalho, né? Se a gente consegue ter essa referência de ser uma referência para alguns, eu fico muito feliz, porque a gente está no caminho certo, né? Se as pessoas se baseiam, mas assim, não tenho realmente uma noção, né? O que a gente tenta fazer é sempre estar trazendo alguma coisa de novidade, como o Tecno, né? Esse novo calção, que é esse aqui, né? Só que é o forro, que é o antivibração, que esse também é uma coisa muito interessante. Por quê? Por causa que ele traduz uma nova geração de forro de alta performance, por causa do conceito das bicicletas de hoje, né? Então, hoje elas são praticamente todas de fibra de carbono, né? É mais fácil se dizer assim, o que não é de carbono nessas bicicletas de alta performance? São poucas coisas, né? E a gente percebe que os tubulares, eles aumentaram um pouco para dar mais conforto, e o forro, ele vem, o Ultra Carbon, que a gente batizou, que é um projeto
Na América Latina, só nós que temos essa exclusividade, né? A fábrica nos deu, que é esse forro antivibração, que ele chega conforme o peso, aí é a mesma coisa, uma pessoa mais pesada, ela vai ter menos relação de impacto que uma pessoa leve, mas a gente sabe que a garotada que usa esse tipo de material, mais esbelte, no caso, né, mais leve, ele chega a diminuir o impacto de 15% na coluna. Então, é muito importante essa relação de Caramba, conforto. que legal. Nossa, é uma aula de. É, até para nós aqui, para vender o produto, é importante ter. São muitas informações, né? É Sim, difícil, é muito técnica, né? exato. Então, às vezes em quando, as pessoas, o que a gente traz é justamente isso. Se você perceber, por exemplo, a nossa identidade é a ergonomia. Isso, você veja que o calção, quando você pega ele e faz um balancinho, você percebe que se você segurar ele no forro, ele está como se estivesse pedalando. E isso é uma coisa de conforto, porque justamente você pedala com uma angulação para frente, né? Então, o excesso de tecido que você tem na parte da frente, em alguns modelos que não são formatados dessa maneira, ele te incomoda na frente. E esse não, ele tem uma rotação de ficar um pouco esticado, mas quando você vem na posição do pedal, ele se encaixa perfeitamente. Então, esses são os diferenciais técnicos de conforto e vestibilidade que a gente chama, né? Isso é muito importante porque não parece, mas quando você, por menos que você faça, uma hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia de pedal, é importante. E geralmente as pessoas que se envolvem com a bicicleta começam nessa rotina e Querem saber depois tudo. vão cada vez mais e vão cada vez mais para um desafio mais longo ou um percurso mais difícil, mais técnico. Então, cada vez mais a gente vai perceber essa procura de produtos mais eficientes. Para quem não, lógico, não é todo mundo que tem loja aí que está nos acompanhando, nós sempre recebemos uma comunicação da Mauro Ribeiro falando, ó, acabamos de lançar o produto tal, tem lá todas as informações técnicas, isso, pô, ajuda bastante, porque às vezes é um trabalho que vocês não têm uma noção de como que isso funciona dentro da loja também, né? Com A partir certeza, daquele momento, a gente tem que repassar isso para os vendedores. Ó, pessoal, isso aqui é o produto novo. E lógico, a gente tem produtos de várias marcas, então com o vendedor certeza. tem que conhecer tudo de tudo, né? Então é muito importante esse trabalho que vocês fazem, é sensacional e continuem fazendo. Cada vez que vocês lançarem um produto, divulguem isso para a gente de uma maneira bem fácil de entendimento, que a gente repassa isso para os vendedores e isso chega na ponta para o consumidor final, com certeza, né? Isso é bem legal. Certeza. Mauro, você com a experiência que você tem em produto, você pensa também em expandir a sua linha de produtos como sapatilha, capacete, uma linha mais completa ou o teu lance é só o vestuário mesmo? Veja bem, é sempre tentador, né? Você criar novos produtos ou expandir de uma maneira de traduzir justamente a identidade de marca, né? A gente tem ainda muito, eu acredito assim, a aprender, né? A montar essa equipe é uma estrutura, a gente tem que levar em consideração que tudo que a gente tem de tecnologia de ponta, a gente tenta ter isso dentro de casa, mas ainda a arte do trabalho manual de uma costureira, de um detalhe de acabamento que faz realmente a diferença. Então, a gente tem muito ainda para consolidar uma equipe assim a longo prazo, né? Para a gente se lançar num produto que a gente sabe que também, eu digo assim, sapatilhas, eu tenho a experiência, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Brancali na Europa para desenvolver na minha época, eu falo, né, isso quando eu era ciclista profissional, e vejo como é importante também o tempo que você leva, a dinâmica, os investimentos, então são produtos que o mercado é muito reativo, né? A gente percebe que hoje
capacete, óculos, o mercado ele atende de um modo geral, e ele é muito agressivo e muda muito rápido, né? Então é uma dinâmica. Então, assim, a gente teria que estar muito preparado para seguir um ritmo, senão para você não ficar simplesmente com uma identidade e você não alcançar que é o objetivo. Eu acho que o objetivo é você poder atender todos. Quando a gente fala da roupa, eu consigo vestir o garoto ou a pessoa que está começando o pedal agora, a gente tem o produto para essa pessoa, já mostrando para ele que ele está bem vestido, a gente já tem a preocupação que ele se sinta bem no pedal, até um profissional que vai pedalar o Tour de France. Então, isso Entendi. é importante. Então, quando a gente se lança num produto, a gente tem que entender que se você não tiver na mesma tocada que a concorrência, quando eu falo a concorrência, por quê? Porque a gente vai entrar, eles já estão, né? Então a gente é mais um no mercado, a gente tem que mostrar, é aquilo que eu digo, você tem que mostrar que você é mais do que aquele que já tem. E para fazer isso é um trabalho muito longo, então eu prefiro me concentrar na confecção. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente melhorar e trazer e se referenciar cada vez mais como um produto técnico e bonito e funcional, né? Maravilha. E durável, né? Sim. Bom, eu vou dar meu feedback como lojista, tá? Como falei, tenho diversas marcas aqui, eu também já filtro, né, aquilo que não presta, que eu vejo que, pô, não funcionou, já corto. Eu tenho muitos clientes que são fiéis à sua marca. O cliente sobe aqui, às vezes ele nem sabe a história que tem lá, quem é o Mauro Ribeiro, mas ele sabe, aquela bermuda do Mauro Ribeiro, o cara é sensacional, é esse produto que eu quero. Lógico que você tem fã, isso é fato, a sua marca tem fãs, né? E a gente observa isso, admira isso, porque no mundo onde a gente observa que muitas pessoas que aparecem aqui na loja, eu quero uma camiseta, ela não tem nem noção do que é uma boa camiseta de ciclismo, da mesma maneira que tem esse público muito desinformado ainda, tem aqueles que são fiéis, e esses fiéis, quando falam de uma marca, sempre falam da sua marca. Então, parabéns para vocês aí. Eu agradeço. Eu acho assim que a gente vai. O objetivo é esse, procurar cada vez mais. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Eu acho que todo dia a gente está aprendendo, né? Então eu me dedico a 100%. A gente sempre pode melhorar alguma coisa, sempre pode fazer melhor e sempre pode entender justamente o que o público espera, né? E aquilo que a gente pode entender e tentar ir na direção deles, né? Porque justamente não adianta a gente fazer como a gente acha que tem que ser, e sim aquilo que o mercado entende e da maneira que ele entende, e ir aperfeiçoando, e adaptando, e acertando as coisas, e cada vez mais fazendo um fã-clube, como você mesmo falou, de aficionados, e poder toda vez, todo ano, está trazendo uma coisa nova. Isso é uma coisa que a gente, para mim, é uma regra. Todo ano a gente está inovando para estar cada vez mais perto do que é o melhor. Maravilha, maravilha, parabéns. Esse momento aí, Mauro, de pandemia, as pessoas enlouquecidas atrás de bicicletas, consequentemente atrás de camisetas, bermudas. Cara, tá uma loucura, imagino que para vocês aí da fábrica também está uma loucura. Tanto a demanda que aumentou absurdamente, como todos os cuidados que você tem que ter com os seus funcionários para continuar mantendo aquele nível de qualidade. Aí o empresário, como que fica a cabeça do empresário nesse? Você já viu isso acontecer? Essa demanda louca lá fora? Você que tem essa experiência, consegue falar para a gente se isso é algo passageiro, que quando acabar a pandemia vai cair ao que era antes? Qual que é a sua percepção de tudo isso, cara? Olha, eu digo assim, é uma coisa, é, é uma situação bastante particular, né? Ela pegou todo mundo de surpresa. Ela realmente, a bicicleta, ela se tornou
pública, vamos dizer assim, onde há o interesse da mídia estar conversando, Jornal Nacional falando sobre a bicicleta, situações, o crescimento de vendas de bicicleta, as lojas tendo dificuldade de ter material para a bicicleta, isso foi praticamente no mundo inteiro, mas talvez com momentos de cada mercado que vive, né? Então, se você pega um mercado europeu, são as bicicletas elétricas que sumiram do mercado e um crescimento de bicicletas esportivas, vamos dizer assim, para bem-estar, ou lazer, ou mountain bike, ou a bicicleta de speed para treinamento. Realmente existe regiões da Europa que não há mais bicicleta, não tem fila de espera até o final do ano, todo mundo está tentando correr atrás de tudo, de conseguir se adaptar com a situação, e no Brasil não foi diferente, né? Então, no Brasil, houve um crescimento de impacto muito grande, né? Furou a bolha, como a gente pode falar assim, né? Ninguém esperava, não é um crescimento 10%, 8%, 15%. Tem setores, produtos que foram 1000%, né? Se você tiver, quanto mais tem, mais vai acontecer. Então, assim, eu acredito que nesse ritmo existem vários fatores. Primeiros fatores é a desaceleração, a princípio, porque ninguém sabia que rumo que a gente ia tomar, no modo geral, né? Então, todo mundo parou, as empresas, vamos dizer assim, pararam, né? Houve uma retomada graduativa, está ainda em evolução, existe ainda uma preocupação muito grande na Europa do retorno do Covid. Aqui a gente está vivendo uma situação que a gente percebe que ela pelos números, ela não joga lá para cima, mas também ela não abaixa, então você se sente um pouco, né, assim, não pode esquecer que ela existe, e ela está presente em cada gesto que você faz, que você se desloca, que você sai do teu espaço de conforto, e você se encontra com uma pessoa, ou que você tem uma relação de trabalho com um grupo, tem que ter esse cuidado. Então, eu considero a equipe da Mauro Ribeiro uma família, eu sou responsável por várias pessoas que estão envolvidas dentro desse projeto, e a gente tem de passar os cuidados máximos possíveis dentro de uma realidade, né, que a gente sabe que, às vezes, você toma todos os cuidados, mas por infelicidade você pega um papel ou uma coisa que estava ainda com o vírus ativo, e você se toca, e infelizmente você cuidou, mas você se contaminou por um gesto. Então, assim, eu vejo que o que está acontecendo agora é realmente uma coisa fora da curva, mas que essa curva ela vai se alinhar. Voltar como era antes, eu acho muito difícil. Se a gente fazer uma proporção de cada 10 pessoas, se 3 continuar, que a abelhinha mordeu, o que diz assim, puxa, estou adorando fazer isso, descobri porque já aconteceu, né? Eu tenho um amigo pessoal que começou a pedalar agora, e ele falou, meu objetivo é fazer atividade, porque eu não posso mais correr a pé, não posso mais fazer isso. Em 2 meses e meio, ele trocou a bicicleta, ele investiu, ele comprou sapatilha, ele comprou capacete, ele se inscreveu num clubezinho que está pedalando, ele disse que só ia pedalar 2 vezes por semana, ele está indo todos os dias, e já até me manda foto de bicicleta. O que você acha? Porque eu vi o hábito. Então, eu digo assim, eu acredito que a gente vai ter não vai ser essa loucura, mas vai ter vamos dizer assim, uma nova plataforma, porque é um mercado que ele tende a ficar com esses novos aficionados, né, pela bicicleta, né? Claro que 100% seria uma coisa assim impossível, né? Mas eu acredito que a gente não vai voltar mais naquele patamar que a gente vivia antes, e sim um novo regulador, por causa que são dentro dessas milhares de pessoas que estão descobrindo a paixão pela bicicleta,
ou pelo lazer, ou porque descobrir que pode se ter uma qualidade de vida. E é uma coisa muito bacana que a gente percebe, a bicicleta, em pouco espaço você perde peso, né? E Muito rápido. isso você motiva, né? Então é um negócio assim que quando você Autoestima, percebe, né? eu lembro que essa pessoa falava para mim assim, olha, 30 quilômetros, tá louco, mas é muita coisa. Hoje ele está falando que está fazendo 60 quilômetros e faz 2 meses que ele está pedalando. Por quê? Porque e ele está super feliz. Então agora ele, claro, não vou andar na chuva. Eu falei, calma que vai chegar a tua hora que você vai curtir andar um pedalzinho na chuva, porque vai se apaixonando e vai querendo ter novas sensações. Então eu acredito que sim, que vai ter um novo patamar. Isso é um fato. Legal. Bom, eu entendo, eu compartilho com esse seu pensamento. Eu acho que o que a gente tem hoje realmente cara, é uma loucura. Cara, o WhatsApp da loja não para, e-mail não para, telefone não para. Todo dia tem fila na loja, a gente fica, caraca, meu, da onde tá surgindo tanta gente? Não é possível, cara. E a gente percebe que o nosso maior concorrente não eram as lojas de bike, os nossos maiores concorrentes eram as academias, né, os parques fechados, as academias, as pessoas precisam praticar esporte. E a bicicleta, né, mais uma vez, se oferece aí como um produto antigo, que é o produto do futuro, produto que pode te ajudar no seu transporte do dia a dia, para ir para trabalhar, para economizar, para praticar um esporte, para conhecer novas pessoas, esses grupos que você disse, os grupos de pedais, cara, aquilo te abraça de um jeito, você começa a conhecer outras pessoas, sua cara é uma loucura, muda a sua vida. Então, eu acho que talvez você falou de 3 picadinhas de abelha aí, eu colocaria um pouquinho mais, eu tô vendo que o negócio, cara, acho que vai ser 50%, porque a galera tá gostando muito. E todas elas que vêm e passa por esse processo, ela é atendida, compra bicicleta e tal, ela tá vindo, ela tá continuando, ela fala, cara, eu tô apaixonado. Então, isso é legal, cara. Ela traz essa descoberta, né, de prazer, né? Então você percebe que você tem uma eficiência e os desafios, elas são é, é, cotidiano, né? Ela é independente. Você tem, hoje eu fiz esse percurso, amanhã eu vou fazer aquele percurso. São desafios que você vai criando e você entra dentro dessa leitura. Eu fico feliz porque eu vejo muita gente descobrindo até para um equilíbrio do próprio trabalho, do próprio estresse. Então cada um se encontrando de uma forma ou outra. Todo mundo pedalando, isso que é importante. Eu acho que é muito Maravilha. legal, é muito Só, legal. só falta agora o governo fazer a sua parte, as cidades terem uma estrutura, por exemplo, São Paulo estão se movimentando, já estão criando algumas ciclovias em alguns lugares que eu lembro que, pô, quando fizeram, eu não lembro agora exatamente o ano, acho que foi na década de 90, 2000, mais ou menos. Ó, a Rebouças, agora nós vamos fazer como que chama? Aquela pista exclusiva de ônibus. E aí o pessoal, não, que absurdo, a Rebouças é uma avenida chique, como é que vai passar aqui uma avenida de ônibus? Né? E sendo que agora vai ter uma ciclovia, né? Uma ciclofaixa passando ali Sim, pela sim. Rebouças. Então, as pessoas tá caindo a ficha que, cara, não dá mais, é bike, cara. Bike é o que vai resolver tudo isso aí, o trânsito, a saúde, a poluição, tudo, cara. Eu vejo assim com bons olhos, né? E a gente é uma nação, né? Eu como brasileiro, eu gosto de aprender. Eu acho que o brasileiro curte essas coisas novas. Ele se apega, né? Essa coisa legal, ele se apega. Então eu vejo assim um outro ponto em relação à bicicleta. Esse novo público, como você mesmo falou, que era muito mais carro, academia, enfim, ou centros esportivos para fazer, e que agora ele está fazendo essa atividade, ele vai ter uma relação de comportamento também no dia a dia com a circulação do trânsito, Tem porque razão. ele se encontrou naquele momento e dizer, puxa, passa mais distante, porque outro dia a gente estava pedalando, o cara passou perto. Então ele começa também a entender que ele está naquela posição, né? Às vezes em quando, então, assim, se a gente pegar a minha geração, era muito difícil de entender por que o cara estava andando na rua de bicicleta e o caminhão passava, o carro passava muito perto, porque não tinha aquela visão de,
puxa, eu posso desequilibrar, eu posso tocar nele, eu posso ter um gesto, então vamos dar um espaço. E eu acredito que essa integração dessa nova geração de pessoas em atividade com a bicicleta vai ajudar também a formar essa visão de respeito, de distância. Eu acho que, assim, pela quantidade de pessoas, claro que a gente é difícil, não tem um relato, né, muito próximo, mas a gente percebe que está sendo positivo, não tem tantos problemas, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito bacana. Eu vejo aqui que eu sou de Curitiba, aumentou muita gente andando de bicicleta, mas de todos os sentidos, bastante pessoas indo para o trabalho de bicicleta, com a mochilinha nas costas, capacete de roupa social, indo para... Cara, é bacana de ver, porque você diz assim, poxa, tá se integrando de uma outra forma, e cada espaço e cada momento você encontra. E agora, se eu falar para você de grupos de bike, de mountain bike, uau, esse eu posso falar 500% que aumentou. Que bacana, que bacana. Bom, espero todos nós que trabalhamos com esse negócio da bike, espero que realmente esse cenário fique... Lógico, a gente lamenta tudo, a gente está, digamos, se dando bem no momento de maior tristeza, né, do que o mundo está passando, e a gente está meio que se defendendo de tudo isso e trazendo uma resposta para essa dificuldade, essa angústia das pessoas trancadas dentro de casa, da insegurança, daquela coisa de, pô, será que eu tenho que ter um corpo melhor para poder bater de frente com essa doença, que eu não sei qual que é a possibilidade de ela me pegar. Então a bike se apresenta aí com um excelente instrumento para tudo isso, cara. Fisicamente, psicologicamente, né? Eu acho que isso que é o legal. Ela ajuda muito, isso é um fato. Legal. Mauro, cara, muito prazer poder conversar com você. Eu ainda não tinha tido essa oportunidade de conhecer você como pessoa e não simplesmente como marca, como celebridade. Você é um cara muito humilde, muito bacana, um papo muito agradável, muito claro nas suas ideias. Isso facilita o entendimento de todos nós. Agradeço muito e está convidado quando estiver aqui por São Paulo. Venha conhecer aqui nosso espaço, vai ser uma honra a gente poder bater um papo com você, recebê-los aqui, tá bom? Será um prazer. Deixando aqui também, esse vídeo aqui vai ficar disponível no YouTube, no Facebook, então, para você aí que acabou de assistir, quer compartilhar com seus amigos, continue fazendo isso, porque tem muita informação bacana aí, tá bom? E é legal que isso fique no ar e as pessoas vão aprendendo aí com as palavras do grande Mauro aí. Tá bom, Mauro? Obrigado, cara. Eu que agradeço. É um prazer. Beleza. Até a próxima. Boa noite para todos. Tchau, tchau.